Bem, a gente já mostrou o Ryan, já mostramos algumas funcionalidades, como fazer o upload dos arquivos da base de dados para o Ryan, já verificamos como iniciar a revisão e como identificar os arquivos, os artigos, no caso, duplicados. Né? Então, de novo, naquela tela inicial, né, a gente vê aqui as abas de que eu falei anteriormente, né, são 5 abas que a gente vai trabalhar a partir de agora. Né? Essa primeira aba aqui, a gente vê a quantidade de referências que foram importadas, né? 83 referências importadas. Então a gente vem aqui para os dados da revisão na segunda aba aqui, na parte superior da tela. Então aqui a gente tem todas as referências que foram importadas, 83 referências. Da BVS foram importadas 27, da Cochrane foram importadas 10, da PubMed 46. 27 mais 10 mais 46 totalizam 83 referências que foram importadas das bases de dados, né? A gente salvou na base de dados em formato RIS, ou BibTeX, ou NBib, jogou numa pastinha lá na nossa área de trabalho, identificou de qual base de dados estava vindo, subiu para o Ryan. Então está aqui identificadinho. Esses números, eles são importantes porque quando você for fazer o seu fluxograma Prisma, você vai ter que detalhar esses números, né? No seu fluxograma Prisma, você vai fazer todo esse detalhamento desses números. É por isso também que é importante você salvar, quando você está tirando da base de dados e botando na sua pasta, você identificar, né, nomear esse arquivo com o nome da base de dados, para você saber que aquela quantidade de artigos veio da base de dados XYZ, né? Então, aqui a gente vê embaixo em duplicadas, não resolvidas 0, deletadas 11, resolvidas 10. Né? A gente viu aqui nessa aba, total de artigos duplicados foram 21, né? Então 10 desses 21 foram mantidos, 10 foram deletados porque eram exatamente iguais, e esse outro 1, Fred, veio de onde? Muito provavelmente esse artigo ele veio nas 3 buscas, ele veio nas 3 bases de dados, então o Ryan ele já excluiu automaticamente, né, a duplicata, porque aí você tinha 3 artigos iguais. Ele veio na pesquisa da BVS, ele veio na pesquisa da PubMed, ele veio na pesquisa da Cochrane. Então, assim, o Ryan ele já excluiu, já identificou como duplicado e excluiu. Né? Então, assim, tá tudo aqui discriminadinho a quantidade de artigos. Né? Então, assim, dos 83 que a gente importou, ele vai mostrar aqui pra gente 72. Então a gente vai iniciar a triagem não de 83 artigos, a gente vai fazer a triagem de 72, porque aqui a gente já teve 11 deletados que estavam duplicados. Né? E aí, o que é que falta para a gente iniciar a nossa parte de triagem? Falta só aquela parte que a gente pulou lá nas 3 etapas, né? Que seria o convite dos membros. Né? Então eu vou aqui em convidar membros, né? Eu venho aqui em convidar membros, e aí eu vou colocar o e-mail do membro que eu vou convidar. Deixa eu colocar aqui, colocar um outro e-mail meu só para exemplificar, para a gente ter como exemplo uma outra conta de e-mail minha. Você já sabe quem são os seus colaboradores, quem são as pessoas que vão revisar com você. Então você pega o e-mail dessas pessoas, né? E aí aqui você usa uma vírgula, né? Já coloquei aí com vírgula, já está o e-mail do meu primeiro revisor. E o meu terceiro revisor, vou colocar o e-mail dele aqui também.
Sumiu. Deixa eu fazer de novo. Usa vírgula. Pronto, então tá aqui o e-mail dos meus 2 colaboradores. Eu vou selecionar o que é que cada um vai fazer. Ele vai ser só um colaborador da revisão, ele vai ser um revisor, ele vai ser só um leitor, né? Então vamos colocar aqui como revisor. A gente está fazendo uma revisão sistemática, uma revisão de escopo. A gente precisa de 2 revisores, né? Vamos lá, vamos colocar 2 revisores na nossa revisão. Então tá aqui. Aqui, mensagem, você pode colocar, por exemplo, qualquer mensagem para a pessoa que você está convidando. Inclusive, você pode colocar até um prazo, né? Esse é o prazo de entrega da revisão para os próximos 30 dias, que é para apressar bem muita pessoa, né? Que é para o revisor passar os 30 dias dele só lendo texto, só no Ryan, logado. Então vamos lá, a gente convidou os nossos revisores, né? Então aqui, ó, o convite foi enviado para 2 membros. Aí eles já aparecem aqui, ó. Esses membros já aparecem aqui, ó, já tem um aqui ativo. E aí aqui a gente vai fazer o cegamento. É aqui nessa teclazinha aqui onde tem Glide On que a gente vai fazer o cegamento, né? Quando a gente for... no caso aqui ele já está ligado, né? Já tá com o cegamento ligado. Aí ele está me dando um aviso aqui de que... desativar, né, esse cegamento vai permitir que os membros vejam as decisões uns dos outros, né? Aí ele diz aqui fechar, né, ou desligar o cegamento. No caso a gente vai manter ligado, tá aqui, ó. O cegamento está ativo. Se a gente quiser desativar, ele vai dar essa mensagem dizendo que o desativamento desse cegamento vai permitir que os membros vejam as decisões uns dos outros e dá a opção de desligar. Mas a gente vai manter esse cegamento ligado. A gente só desliga no final da revisão, quando os 3 revisores se reúnem para ver a questão dos conflitos, né? Decidir sobre os conflitos. Então tá aqui, a revisão da gente já está pronta para poder acontecer. Então, para que página, para que lado a gente vai agora? A gente já viu aqui a página principal, com as informações principais da revisão, alguns dados relacionados à importação dos artigos, né? Os artigos estão todos aqui, e aqui nessa aba Screening, que é a aba da triagem propriamente dita. Então ele está aqui mostrando para mim, mostrando 72 artigos não decididos, ou seja, não foi tomada nenhuma decisão ainda acerca desses artigos, não foi feita nenhuma triagem, nem por mim e nem pelos meus convidados. Então aqui, todos os artigos 72, aí nessa abinha aqui, ó, você clicou aqui, essa setinha para baixo vai aparecer todos os artigos, total de 72, artigos excluídos, maybe, que são aqueles artigos que o revisor ficou em dúvida. Eu não sei se esse artigo tem alguma coisa a ver, ou se serve para fundamentação teórica do trabalho. Eu estou em dúvida se eu incluo ou eu excluo esse artigo. Então eu vou colocar aqui talvez e deixo para o proprietário da revisão, né, tomar a decisão, ou depois no final, quando os revisores forem se reunir para checar a questão dos conflitos, do percentual de conflitos, discutir se aquele artigo entra ou não, talvez, e incluídos. Então ele vai dar aqui para você toda esse detalhamento, né? Aqui nessa página. Então a gente vai começar aqui a nossa revisão, né? Eu tenho aqui um artigo que fala sobre a qualidade de vida, experiências de pacientes
hospitalizados, pacientes idosos, né, com doenças crônicas. Né? Vamos ver aqui o que esse estudo diz e a gente decide se inclui ou se não inclui. Se a gente for incluir, se ele estiver dentro dos critérios de inclusão, se ele atender aos critérios de inclusão do nosso estudo, a gente vem aqui e incluir. Eu posso adicionar uma nota, né? Incluir o estudo tal por conta desse resultado. Né? Incluo essa nota, dou um enter aqui, ela vai aparecer aqui embaixo, né? E incluo. E esse artigo já aparece aqui, ele vai aparecer o nome do editor, né? Que incluiu, foi Fred, foi João, foi José, vai aparecer o nome do editor que incluiu. Né? Aí já passa para o próximo artigo, que é esse segundo aqui. Né? Esse segundo artigo atende aos nossos critérios de inclusão e exclusão? Não sei, estou em dúvida. Então eu vou marcar aqui, talvez. Aí vê que ele já aparece aqui na abazinha do lado, né? O nome do revisor e que ele colocou que está em dúvida se esse artigo, né? Você pode voltar nele e aí eu posso adicionar aqui a nota para o meu colega ver, para ficar mais para ele entender por que foi que eu decidi, né? Colocar como talvez. Eu posso colocar, eu fiquei em dúvida por conta de tal e tal e tal questão. Né? E aí o seu colega, o dono da revisão, vai ver que você leu e teve essa dúvida e ele vai avaliar. Né? Quando você começa a fazer, tanto para todos para qualquer aba que você direcione o artigo, seja incluir, excluir ou talvez, né, ele vai aparecer aqui na aba lateral, né, com as cores, laranja, verde para incluir, laranja para talvez e vermelho para excluir. Né? Ele vai aparecer, você tem essa opção de adicionar a nota, você pode colocar uma razão, você pode colocar uma mensagem, né, explicando para o seu colega, e você vai ter sempre isso aqui, desse lado aqui, o título do artigo e o resumo. Né? Então você vai fazer essa seleção prévia, essa primeira peneira que você vai passar, vai ser analisando título e resumo, sempre assim. Essa primeira peneira sempre vai ser título e resumo. E aí é isso, você inclui, você exclui, não tem nada a ver, excluo, não tem nada a ver, excluo, talvez sirva, esse tem, incluo, mais um que tem, incluo, esse aqui eu excluo, e assim você vai fazendo sua revisão, certo? Até você ver todos os 72 artigos. Quando você volta aqui nessa aba Overview, que é a primeira aba, você vai ver lá embaixo que a triagem já começou, está aparecendo aqui, Screening, né? Tá blind on, a triagem está com o cegamento ativado, né? E aqui é aquele gráfico de pizza que eu falei, ele já vai te dando aqui uns percentuais, 18% da revisão já foi feita, né? Desses 72 artigos que você começou a triar, 18% já foram triados. Está aqui os excluídos, a quantidade de excluídos, quantidade de talvez, quantidade de incluídos. Né? Aí vai aparecer aqui, do lado, Team Progress, quanto cada revisor já fez. Eu fiz 18%, mas o outro revisor que eu convidei, ele ainda não começou. Então está aparecendo aqui para mim, 0% feito. Né? Depois que os outros revisores começarem a fazer, então vai aparecer aqui o percentual de alinhamento, total de alinhamento, né? Os revisores eles estão ali trabalhando na mesma página, estão tendo o mesmo entendimento sobre o material e a quantidade de conflitos, né? Que aí depois, dependendo desse percentual de alinhamento e dessa quantidade de conflitos, esses 3 revisores se reúnem e vão fazer uma discussão, né? Dessas decisões para se alinhar, e aí você vai até concluir, né? A gente vai até concluir a nossa triagem, né? São 72 artigos, né? A gente vai
a gente vai continuar aqui na aba Screening, né, fazendo essa triagem. Ele vai aparecer aqui, incluindo, excluindo, né, colocando como talvez, fazendo aí a nossa leitura, a nossa análise de título e de resumo, e fazendo essa exclusão até a gente conseguir vencer toda essa quantidade de material que está aqui sendo triado, né? E depois de triar alguns, ele já mostra aqui. Está me mostrando 59 artigos de 72. Né? Então está aqui, ó, todos os artigos, 72. Os que eu não decidi, 46. Os que eu excluí, 13. Os que eu coloquei como talvez, 6. Os que eu incluí, 7. E aí a gente vai fazendo isso até concluir a triagem e a gente passar para a próxima etapa, que é quando a gente pega todos os artigos que a gente incluiu e a gente vai fazer a leitura do texto completo. E aí eu vou falar disso em um outro vídeo.